Imagine por um momento que você está sozinho numa biblioteca antiga. O ar está pesado, com aquele cheiro de pergaminhos envelhecidos e poeira esquecida. Suas mãos tremem um pouco ao abrir um livro que ninguém mais ousou tocar. Foi exatamente assim que tudo começou para mim anos atrás. Eu, um simples estudioso da Bíblia, tropecei num manuscrito perdido, escondido nas sombras de uma igreja abandonada no Oriente Médio. Não era apenas papel amarelado, era um sussurro do passado. Uma voz que ecoava desde os tempos de Gênesis, revelando segredos sobre vidas que desafiavam a morte, patriarcas que andaram pela terra por séculos, como se o tempo fosse um rio que eles podiam atravessar sem se afogar. Essa história não é uma invenção. Ela se baseia em relatos reais, fragmentos de diários de exploradores do século XIX que juraram ter visto inscrições em cavernas que contavam o mistério da longevidade divina. E agora eu vou te levar para dentro desse enigma, passo a passo, como se estivéssemos caminhando juntos por jardins edênicos, sentindo o orvalho da criação na nossa pele. Vamos questionar por que aqueles homens viveram tanto tempo e o que isso significa para nós, meros mortais, que mal chegamos a um século. Prepare-se, porque o que você vai ouvir hoje pode mudar a forma como você vê a sua própria vida. E talvez, só talvez, te faça desejar mais tempo do que você imagina ser possível. Você já parou para pensar por que no começo de tudo, no livro de Gênesis, homens como Adão e Noé viveram quase 1000 anos, enquanto hoje nós lutamos para chegar aos 80? Imagine o choque. Um mundo onde o envelhecimento era lento como o nascer do sol, e a morte, um visitante distante. Essa é a primeira razão divina, a proximidade com a criação pura, um véu muito fino entre o homem e o Criador. No manuscrito que eu encontrei, havia uma inscrição que descrevia Adão não como um ser frágil, mas como uma extensão do próprio Jardim do Éden, respirando um ar imaculado, livre da corrupção que veio depois. Tente sentir isso. O sol filtrando através de folhas que pareciam eternas, o som de rios que cantavam hinos de vida, e Adão, com 930 anos, ainda forte o suficiente para nomear todas as criaturas ao seu redor. Mas e se eu te disser que essa longevidade não era um acidente? Era um dom, um reflexo da imagem divina, onde o corpo humano era como uma chama que queimava devagar, alimentada pelo sopro de Deus. Eu me lembro de ficar ali na biblioteca, com o coração acelerado, imaginando como seria viver assim, sem o peso dos anos, sem o medo do amanhã. E você? Já sentiu essa dor, essa ânsia por mais tempo, mais momentos com quem você ama? O mistério se aprofunda aqui, porque à medida que o pecado entrava no mundo, como uma sombra rastejante, a vida começava a encurtar. Mas aqueles primeiros homens ainda carregavam o eco da perfeição. É como se Deus estivesse dizendo: vejam o que poderia ter sido se vocês não tivessem caído. E isso nos leva à segunda razão. Algo que me fez questionar absolutamente tudo. Pense no ambiente antes do dilúvio. Um mundo envolto em uma espécie de névoa protetora, como um útero cósmico que blindava a Terra dos raios destrutivos do universo. A Bíblia sussurra sobre isso em Gênesis capítulo 1, quando Deus separa as águas de cima das de baixo, criando uma canopy, uma barreira de vapor que filtrava a radiação, permitindo que as células do corpo se regenerassem como num sonho eterno. No meu relato pessoal, baseado em uma expedição real que li nos diários de arqueólogos, um homem chamado Elias Thorne, em 1897, escavou ruínas na Mesopotâmia e encontrou fósseis de plantas gigantes, provas de um ar muito mais rico em oxigênio, onde cada respiração era quase um elixir da juventude. Imagine o cheiro daquele mundo. Terra fértil, flores que desabrochavam por décadas, frutas que curavam antes mesmo de alguém adoecer.
Noé, com seus 950 anos, navegando por esse paraíso, construindo a arca com mãos que não tremiam e olhos que viam um horizonte claro. Mas havia uma tensão ali, um conflito interno, o conhecimento de que o dilúvio viria, lavando não só a terra, mas também encurtando as vidas futuras. Eu senti isso ao ler, uma tristeza profunda, como se aqueles patriarcas carregassem o fardo de saber que sua longevidade era uma bênção passageira, um lembrete divino de que a imortalidade foi perdida lá no Éden. E se essa canope fosse mais do que apenas ciência, isso nos leva à terceira razão, o propósito divino, uma missão que exigia tempo, como sementes plantadas em solo eterno. Aqui, a história se intensifica, porque Deus não dava anos extras por capricho. Era para propagar a humanidade, para que Adão e seus descendentes pudessem multiplicar e encher a terra, como foi ordenado em Gênesis 1:28. Imagine o dilema: Sete, filho de Adão, vivendo 912 anos, gerando gerações inteiras, mas sentindo o peso de cada nascimento, de cada perda, num mundo que já começava a se corromper. No manuscrito, havia uma citação de um antigo rabino, preservada em fragmentos, que dizia: a longevidade é a paciência de Deus manifestada na carne do homem. Isso me acertou como um raio, uma revelação que me fez parar, suando frio na escuridão daquela biblioteca. Esses homens não envelheciam rápido porque eram vasos para um plano maior. Eram alianças tecidas em sangue e promessas, como a de Noé em Gênesis 9:1, abençoado para repovoar a terra após o dilúvio. Sinta a emoção, o coração de Noé batendo forte enquanto a arca balançava nas águas furiosas, sabendo que seus anos extras eram para que ele pudesse ver o arco-íris da esperança. Mas e a surpresa? A quarta razão surge como uma reviravolta. As bênçãos e maldições entrelaçadas. A longevidade era tanto um presente quanto uma maldição, forçando-os a testemunhar o declínio da humanidade. Você consegue imaginar o conflito interno de Matusalém, o homem mais velho de todos, com 969 anos, vendo gerações e gerações caírem no pecado, seus olhos carregados de lágrimas que ele não podia derramar? A Bíblia o menciona em Gênesis 5:27. Mas o mistério vai além. Sua longa vida era uma graça divina, uma extensão da misericórdia de Deus para que o arrependimento pudesse florescer. No diário de Thorne, ele descreveu uma inscrição que encontrou em uma pedra. Deus alonga os dias para que o homem veja sua glória, mas os encurta para poupá-lo da dor. Isso me quebrou. Uma teoria intrigante que sugere que a longevidade diminuiu após o dilúvio, não como punição, mas por compaixão, para nos proteger de um sofrimento prolongado num mundo caído. Caminhe comigo por esse raciocínio. O ar agora poluído, os alimentos corrompidos, mas o espírito daqueles patriarcas ainda ecoando, nos convidando a buscar essa vitalidade espiritual. E, finalmente, a quinta razão, o clímax desse enigma, o mistério da graça divina, inexplicável, como um véu que só Deus pode erguer. No cerne de tudo, a longevidade em Gênesis era um mistério puro, uma manifestação da soberania de Deus, onde ele decidia quem vivia e por quanto tempo. Como em Gênesis 6:3. Quando ele declara que o espírito do homem não contenderá para sempre, limitando os dias a 120 anos. Mas para aqueles primeiros foi diferente. Um segredo revelado em momentos de intimidade divina, como Enoque, que andou com Deus e foi levado aos 365 anos, sem provar a morte. Sinta o arrepio. Imagine Enoque caminhando por vales enevoados, conversando com o Criador como um amigo, e de repente ele desaparece, elevado para além do tempo. Meu coração disparava ao conectar os pontos no manuscrito. Era uma esperança sussurrada, uma promessa de superação da mortalidade, nos convidando a questionar. E se a verdadeira longevidade não for física, mas eterna, através da fé?
Essa revelação me deixou sem fôlego, como se o passado estivesse me tocando, implorando para ser compartilhado. E agora, no silêncio que se segue a essa jornada, eu te pergunto: o que você faria com séculos a mais? Esses mistérios de Gênesis não são apenas histórias antigas, são um espelho para nossas almas, lembrando que a vida, por mais curta que seja, é um dom divino. Mas e se eu te disser que, em uma escavação recente, em 2023, arqueólogos encontraram evidências de ossos pré-diluvianos que desafiam a nossa ciência moderna? A verdade está lá fora, esperando. Se isso te tocou, como me tocou naquela biblioteca escura, é porque este vídeo precisava chegar até você. Comente aqui embaixo. Você acredita que a longevidade era um segredo divino ou apenas um mito? Já sentiu esse anseio por mais tempo? Inscreva-se no canal, mas só se tiver coragem de mergulhar mais fundo nos mistérios da Bíblia. Compartilhe isso com alguém que precisa ouvir. Talvez você salve uma alma ou pelo menos desperte uma. Obrigado por assistir.